Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o fechamento do mercado de hoje, né? Especificamente sobre o mini índice e o mini dólar, tá? Esse aqui é o blog aí que eu compartilho com o pessoal lá do nosso grupo lá no Telegram e eu vou estar compartilhando com vocês hoje aqui. Então vamos lá. Depois a gente volta lá no gráfico. Então vamos começar pelo mini índice. Então, analisando aí as operações, aí o contexto aí de mercado no mini índice, né, o contrato vigente aí, o WINQ21, temos o seguinte, né, hoje nós tivemos o primeiro trade, ele foi uma operação de venda clássica, né, abaixo da nuvem, no fechamento aí do boxe amarelo, que é o nosso pivô de baixa. E também aconteceu abaixo do cume inferior da nuvem e também abaixo da Kijun 100. A Kijun 100 é a nossa linha base, tá? Do indicador Ichimoku Cloud. E todo esse contexto se deu também abaixo da VWAP e também abaixo aí da faixa de abertura do dia, né? E foi toda essa operação, esse trade ele foi ratificado, né? Pela linha do estocástico, que foi plotada aí de vermelho pelo nosso indicador, que é o MACD, que a gente usa lá na linha do estocástico, né? E apontando aí para baixo, saindo da região ali do nível maior que 80, né? Fazendo um indicativo e confirmando realmente a nossa operação de venda. Então, vamos dar uma olhada lá no gráfico, como é que isso aconteceu de fato aí. Colocando aqui o mini índice. Eu já marquei alguns pontos aqui no estudo, né, durante o dia aí. Só que a gente vai fazer uma coisa legal, depois eu vou desmarcar aqui só para a gente entender a questão do operacional. Então, vocês podem acompanhar lá no Telegram, tá? Ou então entrar no blog aí, né, falando de trade, que vocês pegam um detalhe aí de como é que se dá as operações e essa análise aí. Mas enfim, aqui no gráfico, né, a gente tem a nuvem lá de Ichimoku, enfim. E aquela abertura que eu descrevi, aquele estudo, é justamente isso aqui, né? Foi o surgimento de um pivô de baixo, um boxe amarelo, né? Abaixo do cume inferior da nuvem, né? Perdendo também aqui de um 100, tá? Que eu comentei lá, que é essa linha base aqui, né? E perdendo também a VWAP, e isso aconteceu abaixo da faixa de abertura aqui, que é essa linha branca. Mediante esse cenário, né? Que a gente fez a descrição dessa leitura aí do contexto, só podíamos fazer uma coisa que era realmente fazer uma venda, né? Mas notem que o nosso alvo ele já era pré-determinado, porque se a gente olhar para a esquerda do gráfico, vocês podem ver que temos essa linha pontilhada branca aqui, que é o Price Guide, tá? Que foi a abertura do dia de ontem. Então é um nível muito importante de preço que a gente acompanha. Então o nosso alvo, quando bateu ali, essa operação aí deu 500 pontos, tá? Nesse contexto aí. Mais para frente, né, quase chegando aí o 4H, já quase chegando a partir das 13 horas, segundo quadrante aí de operação, novamente o mercado hoje totalmente baixista, né? Então buscar operações de compra seriam operações de compra de risco, mas teria que ter um contexto propício e favorável a isso, coisa que a gente não teve. Então a gente sabe que operações de venda sempre prioritariamente abaixo da nuvem. Então a gente não vai ficar buscando comprar abaixo da nuvem, pelo amor de Deus. Então a segunda operação foi justamente isso. O mercado tentou, mais uma vez, penetrar a nuvem ou rompê-la, né? E a gente teria assim possibilidade de operar comprados, mas novamente ele bateu lá, né? E no cume inferior da nuvem, que serviu nesse momento como uma resistência, né? E voltou a cair novamente com um pivô de baixa, perdendo a VWA, perdendo aqui de um 100, e um trade que também proporcionou aí 900 pontos. Mas agora uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês é essa informação agora. Nós operamos o gráfico atemporal, né? Buscamos níveis de preço, né? A questão de seguir realmente a tendência, isso tudo que o gráfico Renko nos proporciona. Quem acompanha aí o canal e o Telegram, o grupo lá, o Mini Trade, né, no Telegram, sabe que esse é o viés, né, das nossas operações aí com o gráfico Renko. Mas a gente pega algumas informações do gráfico temporal
e trabalhamos aqui durante o dia, né, que vão ser nossos balizadores. Então a dica que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o seguinte: a gente utilizar o Candles Line. Então como é que funciona isso? Lembra que eu comentei com vocês que eu não gosto de operar abertura, a não ser que seja uma oportunidade muito boa. Eu prefiro o horário, né, a partir de 10 horas, 10 e meia, 11 horas, onde o mercado está um pouco mais, não consolidado, mas com as informações que deveriam estar disponíveis para todos os players, né, já vigentes aí e os viés já definidos mais claramente. E por isso é importante a gente esperar pelo menos os primeiros 60 minutos. Então, o que a gente vai fazer para operar? E eu vou mostrar para vocês como isso funciona. E os primeiros 60 minutos vão ser determinantes para as nossas operações durante todo o pregão. Tá? Eu vou deixar essa marcação aqui e vou fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui 60, tá? E vamos colocar 60 minutos. Então eu volto aqui, nosso gráfico já perdeu aquela configuração do Renko, estamos aí nos 60 minutos. E o que a gente vai fazer aqui, qual é a dica aí que eu passo para vocês? Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda ou de investimento, apenas compartilhando o meu operacional com vocês, tá? O que eu faço e o que eu acho que é interessante fazer. A gente trabalha com níveis de preço e a gente não tem como totalmente desprezar o gráfico temporal, porque a maioria dos investidores, dos especuladores, né, as instituições trabalham no gráfico temporal. Então, o que a gente pode tirar de importante e usar nas nossas operações aqui? Então, é o Candles Line. O que você vai fazer? Vai esperar, é claro, tem que ter a paciência, né? E aguardar pelo menos o primeiro candle fechar nos 60 minutos, tá? E você vai clicar aí, ó, com o botão direito do mouse, né? E vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, criar candle lines. Você vai clicar com o botão esquerdo e ele vai fazer essas marcações aí, né? Essas linhas no candle, ou seja, a máxima, a mínima, a abertura desse candle, né, e o fechamento. Funciona para qualquer tempo gráfico, mas a gente vai usar os 60 minutos, né, porque essas informações são importantes. Então, o mercado abriu. Primeiro candle de 60 minutos, marca o Candles Line. E o que você faz? A gente está no índice, né? A gente volta para o nosso gráfico de operação. Tá? O que a gente tem aqui? Eu vou tirar as marcações aqui, para não ficar tão poluído, né? Ainda mais que a gente está fazendo a questão mais educacional aqui. Já vimos as operações do dia. Depois eu falo aqui da segunda. Enfim. Então, essa primeira marcação, esse primeiro candle lá de 60 minutos, balizou todas as operações de hoje. Por quê? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Isso. Aqui já dá para ver legal. Então, o que nós tivemos aqui? Naquela operação que foi o pivô de baixa, né? O box amarelo perdendo aqui de 100, né? A máxima, né? Ou seja, desse pivô, né? Foi justamente a abertura, né, daquele box, daquele candle, né, dos 60 minutos, tá? Então, ou seja, houve uma rejeição daquele nível de preço, né, e confirmado aí pelo nosso pivô de baixa, tá bom? E o fechamento do nosso pivô de baixa, que a gente opera para vender, ele fez o quê? Ele confirmou, tá, o fechamento negativo, né, ou seja, o nível de preço de fechamento dos 60 minutos. Tá? Então, e justamente em cima da VWAP, ou seja, a VWAP é um indicador que ele é atemporal, ele é o mesmo no gráfico de Renko como no gráfico de Candles. Então, o que a gente vai fazer numa situação como essa? Vender.
Então é por isso, né, que eu estou trazendo essa dica aí para vocês da onde buscar os melhores locais de trade, tá? Então, para não se alongar muito, a gente encerra esse vídeo por aqui e eu aguardo vocês amanhã. Um abraço e bons trades a todos!